Olá, eu quero meditar hoje em uma das passagens da Bíblia mais interessantes quando o tema é oração. É claro que a Bíblia ela está repleta de orações, mas tem aquela que se destaca, que é a oração a qual Jesus nos deixou como exemplo. Claro que eu estou falando da oração do Pai Nosso, a oração que está na boca do povo, que todo mundo conhece e sabe essa oração de cor. Essa oração ela está localizada lá em Mateus, no capítulo 6, inclusive as mesmas passagens onde está localizado o Sermão do Monte, o sermão mais conhecido, mais famoso de Jesus. Hoje, pelo curto período de tempo que eu tenho para transmitir essa mensagem, eu vou focar apenas em dois versículos, o versículo 11 e o versículo 12 de Mateus, no capítulo 6. Acompanhe comigo a leitura. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. A primeira coisa que a gente tem que analisar aqui é que no versículo 11 está sendo feito um pedido. E esse pedido a gente percebe que ele é feito diariamente, já que é o pedido de cada dia nos dai hoje, né? Então é um pedido que é feito diariamente. E esse pedido ele é feito por algo, ele é feito pelo pão. Quando nós vamos ao original grego, nós percebemos que a palavra para pão é a palavra karpon. Só que a palavra karpon, ela é pão num sentido geral. Tudo aquilo que me alimenta é karpon, é o meu pão, é o pão de cada dia. Porém, Mateus, ao escrever essa passagem do versículo 11, ele não usou essa palavra karpon. Ele usou uma palavra prima dessa, a palavra arpon. E essa palavra arpon significa dádiva ou presente. Então, parafraseando o versículo 11, ficaria mais ou menos assim: a dádiva de cada dia dá-nos hoje. Ora, que dádiva é essa a qual o texto se refere? Quando a gente vai para o versículo 12, o versículo seguinte, nós temos a resposta para essa pergunta. A dádiva é a dádiva do perdão. Por isso que o versículo diz: perdoa-nos. E ele continua dizendo: perdoa-nos as nossas dívidas. A palavra para dívidas aqui no original é a palavra atekamen. Essa palavra atekamen carrega um sentido muito interessante. Semelhantemente ao grego, no português, nós temos algumas palavras que antes dela há a presença da letra A. E a presença da letra A ali transmite a ideia de negatividade ou de ausência de algo. Por exemplo, como na palavra ateu, aquele que não crê em Theos, em Deus, ou seja, a ausência de algo aí, né? Então, a palavra para dívidas é atekamen. Há a ausência de algo, eu estou devendo, eu estou em falta com alguém. Eu estou em falta com Deus. Por isso, diariamente eu peço a Ele a dádiva do perdão. E quando eu recebo isso, o versículo continua e diz assim: assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, por favor, Pai, me perdoa. A palavra para devedores no original é a palavra afeiletais. Essa palavra significa estar em falta, ou seja, eu estou em falta contigo, Deus, por favor me perdoa, assim como eu também perdoo aqueles que estão em falta comigo. E agora a parte mais interessante, a minha conclusão disso tudo, é que essa palavra para devedores, afeiletais, ela é muito semelhante à palavra tetelestai, que inclusive foram as últimas palavras de Cristo na cruz antes da sua morte. Ele disse tetelestai, ou seja, está pago. E coincidentemente se choca com o texto que a gente está analisando hoje, um texto que tem como tema o perdão. É como se o texto dissesse assim: Pai, olha, eu estou em falta contigo, eu tenho uma dívida contigo, por isso perdoa essa minha dívida, ou por favor, paga ela por mim. Se a gente fizer esse pedido diariamente, esse pedido de perdão, diariamente Deus ele vai olhar nos nossos olhos, vai chegar aos nossos ouvidos e vai dizer: não se preocupe, meu filho, eu sei que você tem uma dívida comigo, eu sei que você carrega isso com você, mas não se preocupa, porque essa dívida ela já está paga. Por isso, tetelestai, porque Cristo pagou essa dívida que nós possuímos lá na cruz, uma dívida que não pertencia a Ele, uma dívida que pertencia a nós, mas uma dívida que foi paga por Cristo naquela cruz. Essa é a mensagem que eu deixo hoje e essa reflexão que fica para a gente, de todos os dias fazermos esse pedido, reconhecermos que nós temos uma dívida com Deus, mas que ela com certeza já foi paga por Jesus naquela cruz, no Monte do Calvário.